gente está recebendo aqui nos estúdios da CBN Campinas, no estúdio Abel Pedroso, o presidente da Comissão do Idoso da OAB Campinas, Rafael Thanos, a quem eu agradeço a participação aqui no CBN Campinas. Muito bom dia, Rafael Thanos. Eu que agradeço, bom dia a você e bom dia a todos os ouvintes da CBN. Vamos lá, começando aqui sobre o impacto, né? A gente vai falar de políticas públicas voltadas ao idoso. A gente vê alguma evolução também, né, nesse atendimento e acolhimento e uma melhora na qualidade de vida. A gente não pode fugir de 2 anos de pandemia. Todo mundo foi impactado, mas a faixa etária que foi mais atingida, infelizmente, com gravidade, com muitas mortes, essa faixa etária dos 60 anos para cima e muita gente que perdeu entes queridos. Como é que a gente pode hoje traçar e até avaliar o que aconteceu e o que a gente pode traçar para o futuro, para que a gente tenha mais segurança quando alguma coisa desse tipo acontecer novamente? O pessoal dos 60 a mais, que a gente fala, né, Paradela, o futuro, ele é totalmente incerto. Tô parecendo político falando aqui, né, que o compromisso a gente assume a cada dia de uma forma, mas o compromisso com o idoso, ele precisa ter uma estrutura. O presente não pode ser negligenciado. Na pandemia, nós assumimos, a OAB assumiu, e eu representando a OAB, o Conselho Municipal do Idoso na condição de presidente, né? E lá nós enfrentamos o início da pandemia. Imagina que o Conselho Municipal não conseguia fazer as reuniões presenciais, grupo de risco, políticas importantes, a destinação do imposto de renda precisando ser aplicada nas políticas, cofinanciamento de vagas em instituições de longa permanência, projetos sociais. E o que nós fizemos? A Forceps, uma virtualização das nossas reuniões com apoio de instituições, universidades apoiando, porque sistema não havia para o Conselho Municipal do Idoso. E a OAB sempre reforçando essa necessidade de estruturar os conselhos de direitos, né? Porque a sociedade civil faz parte desses conselhos de direitos. E nós precisamos da atuação de todos, juntamente com as secretarias públicas, né? A Secretaria de Saúde, Transporte, Cultura, Habitação, faz parte também do Conselho Municipal do Idoso e confesso que tem excelentes servidores, mas também tem servidores que ali não aparecem, talvez as nomeações não são aquelas nomeações que a gente gostaria que fossem, porque o conselheiro ele tem que atuar, tem que participar, tem que ir. Lá ficamos desde 2014, foram 6 anos de atuação no Conselho Municipal do Idoso, de muitas conquistas, muita amizade que nós fizemos e respeito profissional. Engrandeço o papel dos servidores das secretarias públicas, mas vejo ainda que o caminho a gente precisa estruturar cada vez mais, principalmente aproximando a sociedade civil, as empresas, destinação no imposto de renda, para que isso seja revertido para a nossa cidade. Thanos, a gente vem tendo antes da pandemia, um aumento da expectativa de vida, a gente está vivendo mais, a gente está tendo até menos nascimento e ficando mais velhos, o Brasil como um todo. Vem uma pandemia que fez essa curva descer. Foi algo impressionante, gente, algo impressionante aqui no país, como todo o mundo. Como é que a gente pode traçar hoje essa situação para esse público idoso, que nós vamos ser idosos também, a gente espera isso, né, doutor Rafael Thanos? E se hoje a sociedade, também falando no mercado de trabalho, hoje acolhe melhor essa população? Sim, acolhe. Existe uma economia que se chama uma economia prateada. O nome é bonito, né? Economia prateada. Qual que é a ideia? É o platô, o triângulo da vida. O triângulo, antes ele tinha a ponta mais fina do que a base. Agora a base é invertida. As pessoas têm menos filhos, menos vontade de ter famílias muito grandes e os idosos vão aumentando. Eu estou no processo de envelhecimento e você também está no processo de envelhecimento com seus 25 anos, né, Flávio, que você tem agora? Sim, claro. Por volta disso. Cada perna, como diria meu avô. 25 anos em cada perna. Prateado aqui na barba. Tá meio prateadinho aí. Você está num processo de envelhecimento. Eu estou num processo de envelhecimento. Eu conto hoje com 33 anos. Vou fazer 34 esse ano. Comecei no Conselho do Idoso, lá próximo, né, dos meus 26, 27. Tem que ser puro egoísmo, Flávio. Tem que ser egoísmo de cada um para saber, lá na frente, a gente precisa ter políticas públicas melhores. Transporte, saúde,
habitação. Nós fizemos um diagnóstico lá no Conselho do Idoso sobre as vulnerabilidades da cidade de Campinas. Já está aí. É só pegar região central, sul, sentido Jardim Aeroporto, que a vulnerabilidade do idoso é nessa mancha, nessa faixa da cidade. Ou seja, a gente precisa ter transporte da melhor qualidade. E o pior na pandemia que a gente evidenciou bastante, tecnologia, sinal de internet. Os idosos não têm sinal de internet, não conseguem pagar pelas operadoras. As operadoras, elas teriam que ceder uma parte desse sinal num aspecto social, né, uma responsabilidade social, sem custo. O camarada recebe de aposentadoria um salário mínimo, 2 salários mínimos, como que ele vai pagar a internet de 100, 150? Mais remédio, mais transporte, que não é de qualidade. A gente pode falar, não, melhorou muito. A gente viu o prefeito Dário, que veio aqui ontem, falando muito bem das políticas, é um prefeito acessível, disponível. Só que a gente tem um histórico de falta de estruturação. E a gente tem que ressaltar todas as secretarias que se esforçam. Os servidores públicos estão lá para isso. Só que falta material, capital, material humano. Como que a gente vai melhorar isso? Trazendo as empresas. Precisa trazer capital para a cidade. Explorando a economia prateada, gerando emprego para essa população que está desempregada ou aposentada e vulnerabilizada. Então, acho que é uma política de curto, médio e longo prazo que tem que pensar e trazer e aproximar as empresas. A gente poderia pensar numa isenção de imposto de serviço para aqueles que contratam até 10 trabalhadores com 60 a mais. Tem muita coisa para fazer, né? Thanos, a gente tem uma cultura que ainda está sendo quebrada, eu acredito que está sendo quebrada no país, mas de dispensar a experiência. Dispensa experiência. É impressionante, né? Até a gente estava conversando sobre política, né? O bom político é aquele, eu estou parafraseando até meu pai aqui, que tem compromisso e experiência. O bom gestor é aquele que tem compromisso e experiência. E a experiência, logicamente, os jovens, eu sou jovem, a gente vai adquirindo e também tendo os nossos mentores. E quem serão os mentores? Os experientes, aqueles que já passaram por isso. A alta tecnologia, ela torna o ser humano um tanto quanto descartável em volume, mas em qualidade, em gestão, tomada de decisão, a empresa ela tem que procurar esses profissionais mais experimentados e principalmente dar espaço, porque imagina que a pessoa idosa ela já é segregada do mercado de trabalho. Imagina a mulher idosa. A mulher idosa não consegue se manter no mercado de trabalho, porque teve que sair em determinado momento para cuidar dos filhos, e a reinserção nesse mercado de trabalho não é possível, porque ninguém quer. E são as melhores profissionais, as mais intuitivas, aquelas que a gente tem que valorizar sempre. Para a gente finalizar, como é que o senhor avalia a cidade de Campinas? A cidade de Campinas para esse tratamento. O senhor já citou aí transporte, tem saúde, para buscar remédio é muito difícil. Tem a farmácia de alto custo, então, é de uma dificuldade imensa que transforma aí... Inacessível. Chega até a ser uma tortura o que faz. O pessoal tem que ficar esperando em pé. Pé sem senha. A senha tá numa altura que o idoso e a idosa que tem algum problema físico no pescoço, não consegue levantar. Já tivemos denúncias disso e orientamos, recomendamos troca dos painéis para ficar na linha do horizonte, dos olhos, né? Não lá em cima, no teto. O idoso vai ficar olhando para cima 2 horas para ver se a sua senha vai ser chamada. Te dei aqui alguns exemplos, mas aí, no geral, ela hoje, ela acolhe bem essa população? Pelo orçamento que nós temos? Sim. Não. Tem várias políticas importantes, mas não acolhe. Campinas é uma cidade rica. Campinas bem estruturada na assistência social, que tem um dos maiores orçamentos, se faz bastante, mas o que eu sinto que falta é conexão. Conexão com o Ministério Público, conexão com a Ordem dos Advogados, o Conselho Municipal do Idoso, os outros conselhos e a própria gestão pública. Porque há um retrabalho. As denúncias elas não são direcionadas, a gente não tem um canal de denúncia central, integrado. Então o que falta é conexão entre os atores políticos, os atores do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, os processos são muito lentos, ainda com a população idosa que tem prioridade.
Então, qual que seria uma mensagem que eu passaria para a população idosa? Vai reivindicar os seus direitos, procure pela Ordem dos Advogados, procura pelo Ministério Público, a Defensoria Pública e também não deixe de participar do Conselho Municipal, porque nas assembleias que levam quase 4 horas, que eu passei lá há 6 anos e sei muito bem como funciona, discussões ricas, é ali que você constrói e consegue cobrar, porque tem o Fundo Municipal do Idoso, que nós deixamos no ano passado com 7 milhões, com destinação para várias políticas, né? Então é ali que a coisa acontece. Onde tem dinheiro, a coisa acontece. Recursos públicos, a coisa acontece. Sem dinheiro, fica difícil, né? Rafael Thanos, presidente da Comissão do Idoso da OAB Campinas, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. É um presidente da Comissão do Idoso com 33, 34 anos. Isso. Mas como ele disse, egoísta, tá pensando lá na frente. Exatamente. E faz muito bem pensar assim. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, só agradecer também a nossa presidente que me reconduziu, né, ao cargo, a Luciana Freitas, presidente da Ordem dos Advogados, toda a diretoria. Agradecer você, Flávio Paradella, pelo carinho sempre dispensado, a toda a CBN, a equipe. E estou à disposição de vocês para novos encontros. Muito obrigado, são 10 horas e 56 minutos.